Oi, gente, tudo bem? Hoje eu trouxe mais um maquiando cliente pra vocês, real, né? A minha cliente autorizou aí que eu gravasse a parte dos olhos pra vocês. Então eu vou começar aqui aplicando o primer Wedding, né? O primer, gente, ele vai fazer com que a sombra intensifique ainda mais, né, a cor e também tenha mais durabilidade. Então a sombra gruda aqui e não sai nunca mais. É muito bom esse primer. Só que ele tem assim, tem um jeitinho para usá-lo, né? Você tem que aplicar pouquinha quantidade e espalhar muito bem. Se você deixa esse produto acumulado, a sombra gruda ali e cria uma mancha horrorosa. Então tem que espalhar ele muito, 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 muito bem. Então percebam que eu venho com o pincel dando batidinhas e deixando ele bem espalhadinho. Agora nós vamos começar o nosso esfumado. Eu tô usando o pincel 030 da Ico e o blush Harmony da MAC, que é a minha cor de transição. Cor de transição é a primeira cor que a gente usa para o esfumado, que é a transição que vai fazer da cor da pele dela para a cor da sombra, né? Essa primeira cor de transição, as pessoas têm muitas dúvidas e sempre me perguntam até onde que eu vou com essa cor. Essa cor, gente, vocês podem irem até a sobrancelha, não tem problema nenhum. Ela é um tonzinho a mais do que a cor da pele dela. Então, percebam que eu levo do canto externo do olho até a base do nariz e depois no cantinho externo eu arrasto um pouquinho para as têmporas, porque essa técnica de hoje eu vou fazer ela mais alongada. Então percebam que quando eu chego ali no finalzinho, com o restinho que sobra no pincel, eu levo para as têmporas. Então essa primeira cor você pode fazer isso tranquilamente, porque é a nossa cor de transição, né? Recapitulando aqui. Então, com esse pincel bem fofo, ele é maravilhoso para criar esse efeito alongado, né? Porque ele não deixa a sombra marcada. Agora eu peguei um pincel menor, esse é o 221 da MAC. Peguei esse marrom, que é o Swiss Chocolate da MAC, e vou depositar ele aqui bem no cantinho externo do olho dela. Percebam que eu levo essa cor até a metade da pálpebra dela, mais ou menos. Eu não vou avançar muito, porque eu quero criar esse efeito aqui desse cantinho externo mais escuro. Essa cor é a nossa cor intermediária, é a que fica no meio, né? No meio da clara e da escura. E a última cor, que é o marrom mais escuro, a gente deposita bem no cantinho externo do olho, rente aos cílios, só para dar uma nuancezinha de cor ali, deixar esse cantinho mais escuro. Então, isso não é uma regra, gente, que eu tô ensinando para vocês. É a forma como eu desenvolvo meus esfumados para que eu tenha uma sequência lógica na minha cabeça e eu não me perca na hora que eu tô trabalhando. Então, eu sempre faço dessa forma. Agora, eu venho aplicando a sombra Embark da MAC, que é um marrom bem escuro, só aqui no cantinho externo, para criar aqui essa profundidade, deixar esse cantinho mais intenso, mais marcado. Agora, eu só vou intensificando ainda mais esse marrom aqui no cantinho do olho dela. Depois que eu já intensifiquei, que já chegou na cor que eu esperava, aí eu venho trabalhando só as bordinhas, só com a pontinha do pincel, olha, eu venho dando aquelas varridinhas e tirando a marcação, né, deixando esse olho bem esfumado, bem bonito. Essa maquiagem, ela é um estilo assim, maquiagem Kylie Jenner. A minha cliente gosta muito desse tipo de maquiagem, que é o cantinho externo mais escuro e o cantinho interno bem iluminado. Então, é isso que eu vou fazer hoje. É uma maquiagem que eu faço em muitas clientes, só vou mudando as cores, obviamente, né? Em algumas eu faço tons de marrons mais quentes, outras tons de marrons mais frios. Algumas eu coloco brilho, outras eu deixo opaco, outras eu uso sombras cintilantes, mas a base do esfumado é essa que eu tô ensinando pra vocês. Então, ele é muito fácil, muito rápido pra fazer em clientes e eu tenho certeza que vai facilitar muito aí a vida de vocês. Então, agora eu venho, olha, só dando os acabamentos mesmo, trabalhando com o pincel para deixar essa sombra bem esfumada, sem marcações. Onde eu vejo que tem uma marquinha ali, eu volto com o pincel. Se for necessário, eu pego um pouquinho mais de sombra e venho consertando, né? Deixando o meu esfumado maravilhoso, perfeito, sem marcações. Voltei com o pincel 030 da Ico e venho agora só nas bordas, dando acabamento. Se você ainda não consegue acertar o formato do esfumado em C ou formato em V, fica aí que eu vou te passar uma dica incrível que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Então já se inscreve aqui no canal, deixa seu like ou seu dislike, que vai me ajudar da mesma forma. Compartilha para me ajudar e deixa seu comentário, tá bom? Então agora eu venho só tirando mesmo as marcações aqui das bordas, né? E agora vem o trucão. Olha só,
Peguei um pincel menorzinho, esses kabukis, mas esse é bem pequenininho, da Dai Makeup, ele não tem numeração, ele foi um dos primeiros pincéis que eu comprei dessa marca, bem antiguinho ele. Aí eu peguei um pouquinho de corretivo Canelle da Maquier e venho limpando a pálpebra dela, olha só. Nessa hora, eu vou decidir aqui qual vai ser a altura que eu quero, se eu quero esse cantinho interno claro mais aberto, ele mais fechado. Então, agora que eu venho limpando aqui, vou decidindo como eu quero terminar essa técnica. Então, eu resolvi fazer ela em Czinho e deixar esse canto escuro só lá no cantinho externo, olha só. Então, com esse truque, gente, não tem erro, a gente consegue dar o formato ali certinho. Se eu quisesse, poderia levar ele só até metade da pálpebra, um pouquinho mais. Então, ali vai do que você pretende fazer realmente nos olhos dela, né? Então, venho só dando batidinhas com pouquinho produto. É sempre muito pouquinho produto que a gente coloca no pincel, para não virar uma lama só ali e estragar todo o nosso trabalho, né? Então, esse corretivo da Maquier, eu acho ele bem sequinho, então eu gosto muito de fazer esse acabamento com ele. Então, olha só, venho nas bordinhas e já vou esfumando esse corretivo, não posso deixar ele marcado. Agora, eu peguei esse tom bem clarinho da paleta da Atelier Paris, que é a T21, com um pincel fofinho, venho depositando ele bem no cantinho interno dos olhos dela, para dar esse efeito ali, né, de olhar mais aberto, olhar mais acordado, assim, fica muito bonito. Então, venho, concentro bem no cantinho interno, e o que sobra no pincel eu vou arrastando para o centro da pálpebra dela. Eu crio um degradê com a mesma sombra. Eu intensifico bem, né, no cantinho interno, e o que sobra no pincel eu vou arrastando para o restante da pálpebra. Então, eu crio um efeito bem bonito aqui, usando a mesma sombra. Então, é só o jeitinho de aplicar, é só o jeitinho de fazer. Eu peguei um pincelzinho limpo e volto com aquele blush Harmony. E agora eu vou trabalhar na transição das cores aqui, ó. Entre o bege clarinho que eu apliquei e o marrom escuro que já tá ali no cantinho externo, eu venho e aplico o blush para tirar, né, essa transição dura que ficou ali. Então, agora eu consigo deixar o meu esfumado ainda mais bonito, com uma transição perfeita. Então, agora aqui só estou dando os acabamentos. Venho nas bordinhas, esfumo também e entre a transição das cores. Voltei com o meu pincel 030, que é aquele pincel bem fofinho, e mais uma vez eu venho e melhoro essas bordas. Parece difícil, parece demorado, mas não é. Depois que você cria essa regrinha que eu já ensinei pra vocês, fica tudo muito fácil você criar um esfumado assim. E ele é um esfumado fácil, gente. Com essa base de esfumado, vocês conseguem fazer aí várias técnicas, várias, acreditem em mim. Vou colar cílios postiços nela. O que eu tô usando é esses cílios de cartelinha, é 805. Ela queria uns cílios que tivesse volume, mas não fosse muito pesado. Então, esse 805, ele é um cílios perfeito, assim, para atendimento. Ele dá aquele volume bonito, ele não é tão longo, então deixa um olhar maravilhoso. A cola que eu usei é da Kiss, ela é maravilhosa, tenho gostado muito. Agora eu vou fazer um esfumado na pálpebra inferior aqui dela. Peguei o pincel 907 da Macrylan, que vocês sabem que eu amo esse pincel. Agora eu venho com a sombra Swiss Chocolate da MAC e vou aplicando por toda a extensão dos cílios inferiores dela. Então, eu venho do cantinho externo até o cantinho interno, sempre fazendo aos pouquinhos, sem colocar pressão no pincel, com a mão muito leve. Essa região é bem sensível e se a gente pressionar muito aqui, elas começam a lacrimejar, então tem que ter bastante cuidado, né? Vem fazendo sempre aos pouquinhos e com a mão bem levinha, isso é muito importante. Agora eu vou pegar a sombra Embark da MAC e vou aplicar aqui no cantinho externo, levando até a metade mais ou menos ali dos cílios, para criar esse efeito em degradê. A doutora Vanusa, né, ela é minha cliente já há muito tempo, há vários anos, ela quem faz o meu Botox, e muitas coisas eu esqueci de mostrar aí pra vocês, porque eu tava dando atenção pra ela, né, então leve em consideração que é a minha cliente real e não modelo, tá bom? Eu vim com a máscara Colossal da Maybelline, essa é a prova d'água, sempre em clientes eu uso máscara prova d'água, né? E vim e apliquei nos cílios inferiores e agora eu venho nos cílios superiores, unindo, né, os cílios naturais dela aos postiços. Eu uso o meu dedo ali como apoio para facilitar essa aplicação.
Agora eu voltei com aquela sombra, aquele bege clarinho, opaco, e aplico aqui, ó, bem no cantinho interno dos olhos. Então, veja como fica incrível esse degradê de cores na parte superior e também na inferior, né? Eu amo esse efeito, essa maquiagem bem estilo Kylie Jenner, né? Fica incrível. E nos lábios ela optou por um batom nude, esse é o nude da Boca Rosa. Eu acho maravilhoso esse batom, as minhas clientes amam também. Finalizei a pele dela jogando um pouco de fix e depois eu venho com o ventiladorzinho, seco toda a pele dela para finalizar, para que essa pele tenha mais resistência, mais durabilidade, né? O fix tá aí para isso. E nossa técnica de hoje ficou assim, ficou linda. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Aproveita e já se inscreve aqui no canal. Eu vejo que tem muita gente que assiste aos vídeos, mas ainda não é inscrito. Avalie o vídeo aí pra mim, positivamente ou negativamente, você vai estar me ajudando da mesma forma. E se você puder deixar um comentário aí pra eu saber se você tá gostando dos vídeos, eu vou ficar muito agradecida, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo.